No momento em que o Neymar assinar o contrato com o Santos, essa será a maior contratação da história do futebol brasileiro. Vai ultrapassar outros grandes nomes, em nome inclusive que eu vou citar nesse vídeo, mas será a maior contratação da história do futebol brasileiro. E para a gente chegar nesse raciocínio, nesse vídeo eu vou explicar conceitos de economia e utilizar o exemplo da vinda do Ronaldo em 2008 para o Corinthians e como o Corinthians ele mudou de patamar depois daquilo. E já adianto, com o Neymar a mudança será ainda maior. Então, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu tô lendo um livro, lendo não, na verdade escutando, um livro chamado A Riqueza das Nações. Tá? Um dos livros mais importantes já escritos para a história da economia, que ajuda a gente a entender como uma nação ela acumula riqueza. Tá? Porque ele foi escrito ali na época da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos, aonde você tinha um imperialismo muito grande, principalmente da Inglaterra, e no período em que você tinha um mercantilismo ainda muito pujante no mundo, onde você tinha nações acumulando metais. E as nações acumulando metais tinham um falso conceito de riqueza, onde no livro do Adam Smith, ele fala que uma nação, através de uma acumulação de metal, não acumula riqueza. E sim, você gera e acumula riqueza através da quantidade de trabalho. Beleza. E no capítulo 5 do livro 1, Adam Smith, ele estabelece muito bem o significado do que é valor. E aqui se estabelece uma diferença entre valor e preço. Valor está muito mais ligado ao argumento subjetivo de quanto aquilo importa para você, atrelado a um bem ou serviço, de quanto aquilo tem de importância para você e o quanto aquilo tem de utilidade para você. É diferente de preço. Preço é algo metrificado para você conseguir pagar aquilo. Ou seja, por exemplo, essa caneta custa R$1. Então, se ela custa R$1, você vai chegar na loja, num caixa, e você vai pagar R$1 por essa caneta. Beleza? Valor está mais atrelado ao quanto aquilo é importante para você e o quanto aquilo tem de utilidade para você. É por isso que você vê pessoas praticamente consideradas doidas, que você vai ver, pagando, sei lá, 4, 5 mil no iPhone e chegam a passar fome. É porque aquele iPhone tem um valor utilitário para a pessoa muito grande. Beleza? Pegando essa informação, o que a gente pode trazer isso para o mundo do futebol e principalmente se tratando de Neymar? O Neymar, por mais que ele tenha sido considerado por muitos o pior negócio da história do futebol, indo para o Al Hilal com um valor bilionário, saindo do Paris Saint-Germain e tendo jogado apenas 7 partidas, sim, você vai dizer que é um fracasso técnico ou fracasso financeiro. Só que, se tratando principalmente da situação que está o Santos e do futebol brasileiro, e o quanto esse cara é capaz de movimentar através de patrocínios, leva a gente a ver por um outro lado sobre como ele vai causar um impacto aqui. E aqui a gente precisa pegar o exemplo de como o Ronaldo veio para cá em 2008. O Ronaldo ele veio para o Corinthians, que na verdade vinha de uma negociação com o Flamengo. Muita gente fala que é mentira, mas o próprio Ronaldo ele veio a público e fala que o Flamengo ele poderia ter entrado em negociação com ele, não aconteceu, etc. Mas o que acontece é o seguinte: o Ronaldo ali em 2008 ele estava passando por uma cirurgia por 10 meses, ele estava 10 meses sem jogar, certo? Ali no Milan. E aí ele vem para cá com o Corinthians recém subido da Série B, tá? E há, inclusive, fotos e relatos de vários jornalistas e vários jogadores falando que as condições do Corinthians até aquele momento eram precárias, tá? Jogadores usando container, não tinha uma estrutura muito forte ali no CT do Parque São Jorge. Então, a vinda do Ronaldo, ela causa um outro impacto, tá?
que até o momento, por mais que o Corinthians ele sempre teve a segunda maior torcida do país, uma torcida muito engajada, em questão de patrocínio, a Nike ela pagava até aquele momento para o Corinthians 5 milhões. A partir do momento que o Corinthians ele teve a negociação e anunciando o Ronaldo como seu novo reforço, a Nike passou a pagar 20 milhões. Inclusive tá numa reportagem da ESPN, que eu vou deixar o link aqui na descrição. 20 milhões, eu tô falando de 4 vezes mais simplesmente por anunciar um nome. E aí o Corinthians ele teve seus contratos com patrocínios, alguns renovados e outros substituídos, porque vem outras empresas, aumentando demais seu faturamento. Ao ponto de conseguir pagar o salário de 400 mil líquido para o Ronaldo e bônus de patrocínio que beiravam ali os 9 milhões. É claro que o Corinthians ele não tinha condição de pagar aquilo. Mas a união das duas marcas, a marca Corinthians e a marca Ronaldo, fizeram uma união absurda ao ponto de atrair empresas e ao ponto de uma repercussão midiática, não só no Brasil, mas de forma internacional, tomasse uma proporção de que o Corinthians virasse uma outra coisa. É fato que depois da vinda no Ronaldo, o Corinthians virou uma outra coisa. O Corinthians ele teve um CT modernizado, ele teve muito mais patrocínio, ele conseguiu se reforçar ao ponto de, anos depois, colher frutos de ganhar a Libertadores e ganhar o Mundial. Então a vida de um jogador é extremamente importante, um jogador com esse tamanho. Por quê? Porque ali no Corinthians o Ronaldo ele atuava também como, digamos que um agente, um dirigente. Então muita mídia internacional veio cobrir aqui. Então é um absurdo o que aconteceu. Existe um antes e depois da vida do Ronaldo. E para o Neymar, o que a gente traz de lição para isso? O Santos ele também vem da segunda divisão, tá? O Santos em relação ao Corinthians, ele tem uma cota de televisão infinitamente menor. Por quê? Porque ele não dá tanta mídia em relação ao Corinthians. E a vinda do Neymar, ela vai para um outro patamar. Primeiro, em questão de cota de televisão. Você tendo o Neymar, você tem mais jogos transmitidos e com isso a cota de televisão do Santos vai aumentar. Isso é um fato. A gente está falando de um cara que tem mais de 200 milhões de seguidores. Neymar é uma das pessoas com o maior número de seguidores no Instagram no mundo. O que esse cara movimenta de mídia, o que esse cara movimenta de tendência de idolatria é um absurdo. Então é um fato. Ele vai trazer mais audiência para a televisão. Então aquele comentarista que não gosta do Neymar vai ter que falar dele. E falando dele dá mais audiência. E todo mundo já sabe como é que o jogo funciona. Outro movimento que vai acontecer com a vinda do Neymar é uma satisfação genuína de jogadores querendo atuar do lado dele. E por quê? Porque você tem um craque como esse e você vai querer estar do lado. O Neymar ele é ídolo de muitos jogadores. E não só de jogadores jovens, como jogadores até mais velhos. Jogadores na faixa de idade dele. Então vão querer atuar do lado dele. E todo mundo sabe que o Santos pelo Santos ali, o time, os 11 que tem, ele não consegue oferecer um elenco competitivo. Mas você já vê as chegadas de Rony, que provavelmente vai vir para o Santos. O Zé Rafael já está assinado, o Gabriel Veron já está assinado. Fora outros jogadores que vão querer, por vontade própria, participar de um projeto esportivo. Que muita gente fala, são 6 meses, beleza, é o que está aqui, 6 meses, 5, seja lá o que for. Mas em questão de projeção, pode se prolongar. E aqui a gente vai entrar numa outra coisa, que é a questão do patrocínio. E por que o patrocínio do Santos ele pode ser muito mais do que aquilo que foi o Corinthians? Primeiro, o Santos, por se tratar de uma equipe que tem menos mídia, ela vai crescer de uma forma exponencial maior. Porque é muito mais fácil você crescer algo que é um pouco menor do que algo que é um pouco maior. Eu digo em maior em questão de repercussão, tá? É um fato que o Corinthians dá mais repercussão para o Santos.
Então você investir em algo que está em ascendência, que não tem tanto quanto o outro, é muito mais fácil você ver que a curva de crescimento ela vai apontar para o seu lado. Então você precisa estar no local certo na hora certa. Outra coisa é a questão do seguinte: o Neymar, ele tem 32 anos, ele vai fazer 33, né, se eu não me engano. E aí acontece o seguinte, tem um fator que ainda move ele pra caramba, que é a Copa do Mundo. Diferente do Ronaldo, chegou aqui com 32 anos, já tinha ganhado tudo que poderia ganhar e já estava aposentando, apesar de ele ter feito 35 gols em 600 e poucos jogos, o Neymar ele tem um fator que é a Copa do Mundo. Ou seja, você tendo a Copa do Mundo, você tem um cara que vai estar focado muito mais do que já esteve, e aí você vai entrar em outros méritos, se o Neymar é focado ou não, etc. Mas o fato é, a Copa do Mundo vai fazer com que ele foque ainda mais, com que ele se prepare ainda mais, ao ponto de que, cara, tem esse objetivo que é pro ano que vem. Ou seja, eu posso colocar meu dinheiro aqui que a gente vai ver um Neymar muito acima dos demais do futebol brasileiro. E aí a gente sabe que o Neymar, ele atuando, ele é acima de qualquer jogador do futebol brasileiro. E o Neymar mais focado, o time vai estar mais focado. E o time estando mais focado, vai dar mais audiência. Então, você está vendo um investimento com base no objetivo que o atleta quer, que é a Copa do Mundo. Só vai acontecer no meio do ano que vem. Ou seja, você vai ter uma preparação diferente, você vai ter o Neymar mais vezes em campo, diferente das outras temporadas. E o Neymar que pode até se machucar, mas ele vai querer voltar mais rápido, porque ele não vai querer estar de fora do Mundial. Então você tem N fatores e N motivos para acreditar e colocar o seu dinheiro pensando como empresário, de que aquilo vai dar um retorno maior. E ainda tem um outro fator diferente do que aconteceu em 2008. Quando você tem o anúncio do Ronaldo no Corinthians, atrai marcas que vão investir naquilo, beleza. Só que várias dessas marcas, elas são adquiridos os seus produtos através de corintianos. E por quê? Porque o Corinthians, por se tratar da segunda maior torcida do Brasil, ele atrai muito hater, tá? E é normal, quanto maior o seu número, maior a quantidade de haters. E atraindo uma maior quantidade de haters, a tendência é que quem compra aquele produto, né, é um simpatizante do time. É diferente do que está acontecendo e vai acontecer com o Santos. Por mais que o Santos tenha rivais, você vê claramente de qualquer pessoa que tenha acima de 25 anos. Essa pessoa vai falar, cara, na época do Santos de 2010, 2011, 2012, era a época que eu me divertia assistindo futebol. Era uma época que eu deixava de ver o meu time para poder assistir o Santos, porque era divertido, porque me dava alegria, porque dava show e dava goleada. O símbolo do futebol brasileiro na época. Ou seja, causava alegria nas pessoas. E não é difícil você encontrar relatos de pessoas que falavam, eu deixava de ver meu time para poder ver o Santos. Ou seja, vai atrair simpatizantes do Neymar, vai atrair pessoas com muita nostalgia da época, que vão querer ver, pelo fato do Neymar estar em campo, um time mais leve, um time mais solto, que vai remeter aquelas memórias de uma carretilha, um drible, um chapéu, etc. Tudo aquilo que as pessoas gostam de ver. E as pessoas gostando de ver, elas têm mais tendência a comprar o produto que está ali na camisa. Ou seja, não vai ser um produto adquirido apenas por torcedores do Santos, mas por torcedores de outros times. É diferente do que acontece quando você vai patrocinar, por exemplo, o Corinthians ou o Flamengo. Então tem todos esses fatores que farão com que, junto com a mídia do Neymar, você faça um time mais forte, patrocínios ganhando mais, tá? E mais audiência. Todos esses fatores unindo a modernização que possa vir a acontecer no Santos, com aumento de mídia, com aumento de cota de TV, com aumento de patrocínio, transformação de um clube. Lembrando que
sempre sai aquela história de que o Neymar pode fazer parte do quadro afetivo dos sócios do Santos, adquirindo partes do clube, porcentagens, no caso o Santos vire uma SAF. Então tem todos esses fatores que farão com que o dinheiro que o Neymar movimenta hoje, ele vai ser revertido no Santos. E com isso, essa será a maior contratação da história. A gente está falando de um craque que tem um potencial para chegar na Copa do Mundo e ser uma outra história de um Ronaldo Fenômeno absurdo, e ainda que vai movimentar mídia, vai movimentar patrocínio, audiência e tudo. O Neymar, ele será a maior contratação da história do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. E eu quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e tamo junto e até a próxima. Valeu!